Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Pessoal, um tempão que eu não apareço aqui no YouTube ou na televisão aqui pra vocês, mas voltei hoje aqui trazer um vídeo muito legal que eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma mensagem sobre uma reflexão sobre algumas coisas que eu venho pensando nos últimos dias. Estamos na época de festa de São João, trouxe aqui um chapéuzinho só pra deixar um pouco mais de tema assim no fundo. Pessoal, a reflexão que eu quero trazer hoje pra vocês está no livro de Hebreus, capítulo 13. Eu sugiro até inclusive que você, no momento que estiver fazendo seu devocional, faça uma leitura e uma reflexão acerca de todo o capítulo 13, certo? Mas hoje aqui então eu vou trazer para vocês no capítulo 13 o que está escrito do versículo 6 ao versículo 9 e também continuo lá no versículo 13 ao 19, certo? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6 em diante até o versículo 9 diz o seguinte: portanto, sejamos corajosos e firmes. O Senhor é quem nos ajuda. E por que teremos medo? Que mal pode alguém nos fazer? Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciavam a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram firmes na fé. Eu tô falando isso dos nossos líderes que nos apresentaram a palavra de Deus desde o tempo de Jesus Cristo. Veja só. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência de regras dos alimentos, como fala aqui na Bíblia. Pois os que obedecem essas regras não têm sido ajudados por elas. Eu continuo aqui no capítulo 13. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não tem nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvores a Deus. Esse louvor é o sacrifício que devemos apresentar. É a oferta dada pelos nossos lábios que confessam a nossa fé nele, no Todo-Poderoso. Não nos deixem jamais de fazer o bem às pessoas que estão à sua volta, pois são esses os sacrifícios que Jesus Cristo espera de nós todos. Não sei se vocês pegaram essa reflexão aqui. Deixa eu só desligar essa música aqui, esse fundo, que vai ficar melhor. Obedeçam aos seus líderes, esses que nós temos hoje, nossos líderes espirituais, que nós sempre escolhemos, né, os nossos líderes espirituais nas quais nós sentimos mais confiantes. Obedeçam os seus líderes espirituais e sigam as ordens deles, pois eles sempre cuidam das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus nos mande de volta o mais depressa possível. Gente, esse capítulo todo aqui do versículo 13, eu trouxe só algumas partes, mas eu volto a dizer, eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 13. Ele traz uma reflexão sobre a confiança em Deus, do quanto é importante nós depositarmos toda a nossa confiança sobre todas as áreas da nossa vida no Todo-Poderoso, em Deus. E também ele traz um pouco de reflexão acerca de todo esse capítulo sobre
a nossa integridade enquanto seres humanos aqui nesse plano físico. E isso, gente, é algo muito importante para Deus. Quando a nossa confiança total está no Senhor, em Jesus Cristo, já vai lá de encontro com o que diz que busque, pois, primeiro o reino de Deus e todas as coisas e a sua justiça, e o restante todo será acrescentado. Isso vem de encontro com esse versículo também, que quando toda a nossa confiança está em Deus, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Nós não precisamos estar ansiosos e nem preocupados com os nossos futuros, pois estamos firmes na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Sabe, existem muitas e muitas e muitas pessoas ainda no mundo todo que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem Jesus Cristo, porque não acreditam simplesmente nas palavras que pregam, nas pessoas que pregam o Evangelho. Existe ainda uma carência espiritual nas pessoas, existe ainda uma falta de crença, de crer em Jesus Cristo. Ainda existe muitas pessoas no mundo todo que não tiveram nenhuma sequer experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E é por esse motivo que muitas e muitas pessoas em todo o mundo não conseguem obedecer os princípios e os mandamentos de Deus. É por esse motivo que muitas pessoas elas se apegam às práticas dos ensinamentos, dos rituais e das coisas modernas de hoje em dia, pela falta desse entendimento de que nós devemos nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo e buscar ter essa intimidade espiritual com Jesus Cristo ao ponto de ter experiências sobrenaturais. E no momento que nós temos experiências sobrenaturais, nós começamos a desenvolver mais a nossa fé. Nós estamos vivendo também num período onde a fé das pessoas, em grande maioria, estão minadas no que nós estamos vendo na nossa frente, diante da circunstância, diante das situações que nós vemos, e muito pouco no que realmente fala, que é a palavra verdadeira de Deus. Essa palavra, isso aqui é um livro sagrado, gente. É sagrado. Quem começa a praticar realmente o que está escrito aqui, começa a viver o que está escrito aqui. Só que as pessoas, elas não têm muitas vezes essa clareza e esse entendimento de que isso é verdadeiro, isso é real. Sabe, as pessoas, elas confiam muito na força do seu braço, no seu ego. Elas tentam fazer com que as coisas aconteçam pelo seu próprio entendimento, sendo que nada mais substitui, né, a força de Deus. Nada nesse mundo pode substituir a força e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Desculpa, gente, eu tô com uma tosse já alguns dias, mas eu vou melhorar. Continuando, a aproximação é essa que nós devemos buscar em comunhão com Jesus Cristo traz o entendimento de buscar cumprir princípios e mandamentos, nos quais eu já venho trazido aqui nos outros vídeos do canal, se vocês estão me acompanhando. E a experiência que eu digo sobrenatural com Jesus Cristo é a aproximação em amor. Jesus Cristo, Ele nos ama, Deus nos ama de tal forma, mas de tal forma que Ele está todos os dias lutando pelas nossas vidas. E muitas vezes nós, filhos, que andamos em desobediência dos princípios e dos mandamentos, estamos mesmo assim sendo cuidados por Deus, porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz, né, que existem 3 tipos de pessoa. A pessoa quente, né, que é a pessoa que está firme, realmente cumprindo todos os princípios, mandamentos, a pessoa que entende que já tem um elevado nível espiritual. Existe a pessoa morna, né, que é a pessoa que já teve esse contato, já tem o entendimento, mas está desviada disso. E existe a pessoa fria, que é a pessoa que não pratica, que é a pessoa que vive hoje pelas coisas do mundo, pela modernidade,
pelas coisas que todas as pessoas têm ensinado. Então, Deus ama as 3 pessoas. Deus ama os 3 tipos de pessoa. Só que Ele tem muito mais compromisso com as pessoas que estão no primeiro nível, que estão quentes em Jesus Cristo, que estão realmente seguindo. E aí, quando começa a ter esse entendimento, você começa a ter essa aproximação do cumprimento dos princípios e dos mandamentos, aí você começa a ter essas experiências sobrenaturais, aí você diz, realmente é verdade, realmente Jesus existe, realmente Jesus Cristo, Ele trabalha por nós, realmente eu sinto a presença dEle, realmente eu vejo Ele em cada detalhe da minha vida. Então você vai começar a dizer isso no momento que você estiver na primeira cadeira, que é quente em Jesus Cristo. No momento que você está na cadeira 2 ou na cadeira 3, aí então você não tem essa aproximação e você não tem essas experiências sobrenaturais. Aí você também não tem esse discernimento e também não tem esse entendimento, sabe? E é isso que eu busco, assim, trazer para as pessoas. A importância de nós confiarmos e depositarmos a nossa confiança em Deus. Pois quando você começa a desenvolver o hábito dessa aproximação, você começa a viver coisas sobrenaturais, aí você não tem mais medo de nada. Você não tem medo mais de que vai acontecer no futuro, você não tem mais medo do que possa acontecer com o seu casamento, com a sua conta bancária, porque daí a sua confiança está em Deus, sabe? Então é essa a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês, que nós precisamos ter essa aproximação com Deus, esse amor, porque no momento que nós sentimos o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós automaticamente começamos a nos apaixonar por Jesus, a nos apaixonar por Deus. E aí, só quem vive pode dizer o que é isso. Só quem sente isso na pele realmente pode dizer o que é viver uma vida espiritualizada, sabe? É a evolução espiritual. É disso que todas as pessoas precisam, evoluir espiritualmente. Certo, pessoal? Eu desejo vocês um excelente resto de semana. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e sugiro também que vocês leiam todo esse capítulo 13 de Hebreus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.